Olá, eu sou Mauro Nakamura, do Jurídico, Governança e TI da Steel Corp. E hoje eu tenho a honra de entrevistar essa fera que está aqui ao meu lado, Vivian Jacovazzo, nossa diretora responsável por nossa área de gente e gestão aqui no Grupo Steel Corp. Nos acompanhe, porque vem muita coisa legal por aí. Uau, depois que ele me apresenta assim, né, com essa empolgação, que vem uma fera falar para vocês, fica um desafio enorme, hein, Mauro? De nos preparar aí para só conteúdo bacana para vocês. E aí eu já vou começar aqui uma pergunta bem desafiadora. Você que vem de grandes estruturas, já trabalhou em grupos consolidados, me diz qual o desafio de estar agora numa Construtec, quais são as coisas que você enfrenta no dia a dia e o que você tem aí pela frente nessa diferença entre uma estrutura bem consolidada e uma Construtec? Bom, é um desafio muito grande estar numa cultura de startup atualmente. De fato, eu venho de grandes empresas de culturas consolidadas e é um desafio enorme poder deixar um legado. Acho que esse primeiro elemento, quando a gente pensa numa cultura de startup, é que legado a gente quer deixar. Né? E quando a gente fala de cultura organizacional, o desafio é enorme, porque a gente tem uma expectativa grande de crescimento, né, em relação ao business em si, ao modelo de negócio em si. As pessoas com uma expectativa enorme, né, do que seremos, o que seremos. Então, algumas estratégias precisam ser bem definidas para que a gente tenha um engajamento de todos. Né? Cultura de startup forte, independente de ser uma startup ou uma empresa consolidada, ela depende de uma boa estratégia. E estratégia, né, sem alinhamento, sem transparência na comunicação, né, sem a gente ter ações de engajamento, sem a gente ter o envolvimento das pessoas, de fato, né, vai faltar algo. Então, assim, hoje, para mim, estar numa cultura que está em grande transformação, né, marcando aí a construção civil no Brasil com outro modelo de negócio e contribuir para estratégias de gestão de pessoas hoje é um prazer enorme. Eu fico imaginando, eu te vejo no dia a dia e acompanho esse seu desafio. Que bom que a gente tem você, porque eu não queria estar na sua pele, eu não tenho condições de estar na sua pele. E aí, durante a sua fala, me marcaram duas palavras muito importantes: crescimento e cultura, né? Me diz como que você enxerga a frente e como que você vê o seu dia hoje no casamento em você criar uma cultura forte, que a gente precisa ter aqui na nossa estrutura, e a gente vem perseguindo isso dia a dia, com uma expansão e um crescimento que a gente já está enfrentando, né, no dia a dia. Então, assim, como é a união dessas duas coisas, cultura e crescimento e expansão de um dia para o outro? Na verdade, a gente precisa deixar bem claro, né? Cultura é o que é. E cultura é uma série de elementos, é um somatório de rituais, de histórias, de princípios, de valores. É uma engrenagem muito grande que modela o comportamento das pessoas. Então, quando a gente fala, né, dos desafios de uma empresa em expansão e crescimento, ela vai acontecer não só numa cultura de startup, como também numa cultura consolidada. Claro. Porque cada cultura você tem ciclos de aprendizado diferentes. O que a gente precisa ter como clareza enquanto cultura organizacional é para onde nós vamos? Quais são os principais recados que a gente quer contar para o mercado, né, do que realmente a gente vai ser e o que a gente vai ser, como a gente vai ser. O que nos move, o que nos move. Então tem uma série de elementos riquíssimos que são fundamentais para enriquecer essa cultura. Mas as pessoas às vezes falam para mim, né, Vivian, a cultura é algo que só o RH tem que cuidar. E não é uma verdade. Cultura é tudo que
nos move enquanto indivíduos dentro daquela organização. Onde eu me identifico com aquela cultura, o que tem naquela cultura que faz com que eu me sinta dentro daquela empresa, né? Como que eu me sinto respeitado, tratado, como é que são as relações de trabalho nessa cultura, né? Como é que é o jeito dessa cultura falar, se comunicar, de que forma é a jornada do colaborador dentro dessa cultura. Então, assim, quando a gente fala de expansão, sem sombra de dúvida, a gente fala de uma agenda mais acelerada. E como colocar as pessoas numa jornada acelerada, com planejamento estratégico de curto prazo, porque as culturas mais consolidadas, elas falam de uma agenda mais de planejamento de médio e longo prazo. Então, tem algumas diferenças culturais, de elementos dessa cultura, que não quer dizer que uma cultura é melhor do que a outra. Claro. Cultura é o que é, né? Então, quando a gente fala de uma cultura de expansão, de crescimento, de que forma aquela cultura ela quer ser percebida, né? Então, assim, o que a gente vai colocar nessa jornada do colaborador, na jornada dessa cultura enquanto estratégias, que tipo de mensagens organizacionais a gente vai passar para os colaboradores. Vamos fazer uma organização, um grupo, né, com elementos culturais que fortalece uma cultura de desenvolvimento, que é o que a gente está fazendo aqui no grupo Chilcop. Olha, se a gente está expandindo, a gente está expandindo, mas a gente quer expandir com algumas competências importantes para o nosso negócio, né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda que elementos são esses, que recados são esses, que combinados são esses, para aí sim a gente falar de uma cultura forte. Porque se a gente não combina o que recheia essa nossa cultura, aí as pessoas ficam perdidas, e até mesmo nós, dirigentes. É claro que quando a gente pensa em cultura, algo vem à nossa mente. Que tipo de elementos desse fundador existe? Quando a gente olha para cima, que dirigente, qual é o modelo de gestão que essa organização tem? Qual é a reputação dessa marca? Porque na hora que eu tô lá no papel de candidato e eu estou desejando fazer parte desse grupo, o que tem ali de elementos culturais onde eu vou no futuro me conectar ou não? Então, acho que o principal recado quando a gente fala de uma cultura forte é exatamente isso. O que a gente está definindo enquanto estratégias? Qual é o nosso plano de comunicação para as pessoas, para a organização como um todo? Qual é o nosso jeitão? Qual é o nosso estilão? Que tipo de talentos a gente quer trazer para a nossa cultura? Como essa cultura vai abraçar ou gerar ou despertar nas pessoas o sentimento de ficar, porque a gente não quer ficar fazendo processo seletivo o tempo inteiro com turnover altíssimo, que às vezes vivenciamos isso no primeiro ano de uma startup, muitas contratações aceleradas, e como administrar esse fit cultural, enfim. Então tem uma série de elementos e rituais importantes que fazem com que essa cultura possa se chamar de cultura forte. Independente de empresas como startup ou uma empresa consolidada. A ideia é essa. Muito interessante, Vivian. E você sabe que, mais uma vez você comentando, eu fui me enxergando, né, nessa estrutura. Eu acho que quando eu escuto cultura forte, isso para mim é muito interessante, me agrada bastante, porque a gente vê que em uma empresa que cresce rápido, e aí, como você bem disse, né, tem um turnover, tem entrada de bastante gente, tem expansão, abertura de novas áreas, o fato de a gente ter uma liderança que sabe muito bem para onde quer ir, onde a gente tem um direcionamento muito claro, isso ajuda bastante, porque acontece aquilo que a gente fala da liderança pelo exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento ele permite um segundo fator que, pelas experiências que eu acabei vivendo anteriormente, recheiam com um elemento muito legal, que é a criação de uma cultura muito genuína, muito autêntica, muito nossa. Porque as peças vão entrando, vão se encaixando, e dentro daquele padrão, ou dentro daquela diretriz inicial que os administradores, que nós, né, diretores, colocamos, as peças vão se encaixando e a gente vai formando uma coisa muito genuína, muito nossa, né? Ô Mauro, você está trazendo um elemento fundamental quando a gente fala muito de maturidade de cultura organizacional.
porque o que é fake não se sustenta. Uhum. E os colaboradores traduzem isso quando você aplica uma pesquisa de clima, quando você faz ações de escuta ativa, ou quando a gente constrói e vai amadurecendo os nossos rituais de ciclos de feedback, e a gente vê as pessoas comentando, né? Aqui existe um elemento importante que é a autenticidade. Então, o que sustenta hoje as grandes organizações, o que diferencia uma organização sólida em termos de cultura para outra, é exatamente essa capacidade de ter valores sólidos e consistentes, ter também coesão com convergência, ou seja, o que eu digo é igual ao que eu faço. Walk the talk. Exato. Eu olho para cima, eu olho para os lados e eu percebo que as pessoas são quem elas realmente são. Esse espaço dessa organização, ela deixa com que eu consiga ser a Vivian que eu sempre fui. Então, isso que você está trazendo é de fundamental importância. Quanto dentro dessa cultura nós temos lideranças fortalecidas também, né? Para que essas pessoas olhem e falem, poxa, eu quero ser uma Vivian, eu quero ser igual o Mauro, eles me inspiram, eles tiram o melhor de mim. Porque a pior coisa que tem numa cultura é quando a gente se sente minado, com energia para baixo. E olha, eu confesso para você que nesses últimos meses aqui, Grupo Steel Corp, o quanto a gente tem de elementos que é o contrário disso que eu tô falando. O quanto é divertido estar aqui, apesar de uma agenda aceleradíssima enquanto uma startup, com KPIs acelerados, com metas de curto prazo, e a gente com uma agenda onde a gente se diverte, se abraça, chora junto, celebra junto, come as nossas pipocas às sextas-feiras, e quando a gente vê, a gente está depois do horário e a gente diz, nossa, o tempo passou. Então, são esses elementos importantes que diferem, que transformam uma cultura num ambiente para se admirar. E o quanto a empresa, né, o quanto o grupo está fazendo um exercício diário para criar práticas culturais para se tornar o melhor lugar para se trabalhar. Esse é o nosso desafio. E não é só um desafio da diretoria de gente e gestão. É uma filosofia e um desafio para cada um de nós, líderes, colaboradores, porque quando a gente faz o trabalho de declarar aqui de fato é o melhor lugar para se trabalhar, é a percepção de cada um de nós que é o verdadeiro termômetro do que é vivido e do que é sentido. Então, novamente, eu trago 3 elementos fundamentais para uma cultura forte e sólida. É um valor organizacional? Faz parte da agenda pessoas? Faz parte da estratégia a satisfação das pessoas? Faz parte da estratégia a gente considerar as pessoas num espaço aberto de debate, de bem-estar, de aprendizados coletivos? Poxa, quando a gente fala de cultura, tem muita coisa pela frente. Que legal, que inspirador. Obrigado. Que legal, Vivi. Que bom. Vivi, além da cultura, que é um tema, como eu disse, inspirador aqui para nós, vamos um pouco no prático. Construtec, construção civil. Você vem de segmentos completamente distintos desse. E aí, quais são os desafios com pessoas pensando na operação de uma Construtec? Bom, na verdade, os desafios em gestão de pessoas dentro de uma Construtec está sendo um aprendizado diário para mim. Como a gente falou, eu venho de universos completamente distintos, mas a gente acaba trazendo para nossa agenda uma responsabilidade muito grande de olhar práticas de mercado com os desafios da cultura onde você está inserido e com a realidade do seu dia a dia. Então você acaba tendo que fazer um planejamento estratégico voltado para esses 3 universos. O que eu quero despertar dentro da cultura na nossa empresa, no nosso grupo, enquanto práticas desejadas, né, de boas práticas culturais, com a dor real de uma aceleração onde você tem um apagão de talentos,
onde você tem uma necessidade muito grande de formar mão de obra na construção civil industrializada, que é completamente diferente, trazer uma força do segmento setorial para que a gente possa aumentar nossas competências coletivas, para olhar o mercado como um todo. A gente tem uma responsabilidade social, né, Mauro, muito grande quando a gente fala do nosso segmento. O segmento está se reinventando, está se transformando. A gente vem com uma agenda forte de disrupção, de inovação, trazer para o Brasil algo muito novo, que venha de fato impactar a vida das pessoas e o mercado. Então hoje a gente... Disruptivo, né? Totalmente disruptivo. E hoje a gente vive algumas dores reais. Mão de obra, a contratação, já foram falados por vários amigos meus, até mesmo amigas de recursos humanos. Poxa, a construção civil... Vivian, o quanto é um segmento que ficou um pouco para trás em termos principalmente de práticas de gente de gestão. Quando a gente vai fazer benchmark, a gente encontra muito pouco. Mas por um lado é muito legal, porque aí você tem a chance de deixar um legado. Você tem a chance de ser pioneiro em muitas coisas, principalmente em gente de gestão. Então o desafio é imenso, com a capacitação da mão de obra, com a formação de mão de obra, mas o Grupo Steel Corp, eu estou muito feliz, né? Por quê? Porque a gente tem percebido e tem sentido as nossas dores, mas a gente está conseguindo tratar isso em planejamento estratégico de curto prazo. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu definir nossa missão, visão, valores, publicou nosso manifesto. Eu vim de empresas consolidadas que não tinham isso. Levou-se tempo para declarar, de uma forma muito querendo acertar e querendo deixar todo mundo na mesma página para que essa jornada do colaborador seja de grande valor, né, para alinhar propósito com a expectativa da empresa com o do colaborador, que a gente tem tentado fazer com que essa jornada seja produtiva para ambos os lados. Mas voltando a essa questão dos nossos principais desafios, está realmente em captar talentos do mercado, aumentar o segmento setorial em relação a boas práticas de gente e gestão, formar pessoas preparadas, se tornar pioneiro em grandes projetos educacionais. A gente está trazendo a Steel Academy, que vai estar cuidando da gente no sentido de educação para dentro e educação para o mercado. O advento das tecnologias no nosso mundo da construção e também no mundo de recursos humanos. Então, assim, na hora de fazer um processo seletivo mais digital, na hora de se fazer um atendimento para o colaborador espalhado no Brasil todo, recentemente a gente começou a operacionalizar a nossa força de trabalho dentro da nossa fábrica em Cotia. E aí a gente já começou a nossa operação trazendo ponto eletrônico no mobile, que aí você tem o registro do ponto eletrônico na palma da mão, de qualquer lugar. Tecnologia nasce em casa já. Tecnologia dentro. Então, assim, eu acho que os grandes diferenciais para a gente hoje, para tratar algumas dores, sem sombra de dúvida, é a gente beber da tecnologia, é a gente fazer uma boa gestão do conhecimento, né? De que forma a gente pode reter os nossos talentos e fazer com que o capital intelectual fique dentro de um universo que tem um turnover alto, fora outras dores. Que legal. E aí, Vivian, você falou de uma palavra legado, e aí já um feedback de alguém que é da sua estrutura. Ainda que eu seja superficial, porque esse é um tema que a gente talvez vale a pena uma conversa ainda mais completa, mas em um ambiente extremamente masculino, como o da construção civil, e isso prova que de fato parou no tempo. Dá para fazer alguns paralelos, né? De que hoje a gente constrói quase como foram construídas as pirâmides do Egito, pedra sobre pedra, e é essa disrupção que a Steel Corp vem praticar no mercado, né? Mas aí voltando a essa questão de um ambiente muito masculino, eu tô aqui na frente de uma diretora super empoderada, a gente tem 4 mulheres no nosso comitê executivo, basta sair aí andar no corredor repleto de mulheres, temos mulheres nas nossas operações, on-site, off-site. Então assim, parabéns, porque em tão pouco tempo um legado já tá aí, já tá aparecendo. Muito legal o que você está trazendo, né? Do empoderamento feminino na construção civil.
de fato é mais uma pauta. A gente pode marcar uma conversa, um café para a gente evoluir nessas questões. De fato, o nosso grupo Steel Corp, ele já nasce com o DNA trazendo essa diversidade na veia. Cheguei aqui há pouco tempo, você sabe muito bem, dentro de um ambiente de fato muito masculino. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu desenvolver práticas internas onde as mulheres ganharam espaço de uma maneira natural e genuína. Não foi algo forçado. E o quanto a gente tem de projetos planejados aí para abrir vagas para montadoras de mulheres, sim. A nossa operação toda embarcada de tecnologia, a nossa operação toda exige precisão, detalhismo, planejamento, estruturação. E quantos de nós, mulheres, não temos esses skills sobrando, essas competências sobrando? Então, pouco tempo, nosso indicador de lideranças na diretoria, hoje a gente tem o corpo diretivo da empresa 50% mulheres e homens, enfim. Isso é um orgulho muito grande. A cultura de startup te possibilita isso, porque a cultura está tão aberta a possibilidades, a novos horizontes, a construir coisas novas, que todo elemento humano, homem, mulher, o gênero que for, tem espaço aqui com a gente. Então, um dos desafios, não só na captação de talentos, na formação de talentos, eu não chamo que hoje é um desafio de dor, pelo contrário. Eu vejo que a gente tem muita história para contar e tenho certeza que nós do Grupo Steel Corp vamos ser muito pioneiros em projetos incríveis falando da força feminina no nosso segmento. Vivian, quando eu falo esse Vivian, você já sabe, né? Nem só de coisa boa vive a nossa conversa aqui, o nosso dia a dia. Eu preparei uma perguntinha aqui, porque acho que chegou a hora de a gente enfrentar um tema difícil para todos, mas eu queria saber como você enxerga esse tema e quanto que ele é valioso ou não para você dentro da Steel Corp. Que tema é esse? Algumas pessoas têm dito que é a doença do século, né? E aí nós estamos falando das questões psicológicas, né? Então, vários levantamentos estatísticos demonstram aí um percentual altíssimo, né, de pessoas que sofrem dos mais variados desafios mentais no ambiente de trabalho, seja por conta do tipo da nossa sociedade hoje, das coisas que a gente frequenta, vê, acompanha, usa, né, e aí sem, obviamente, diagnosticar nada, mas como que você vê esse ponto da saúde mental aqui para a Steel Corp, para o Grupo Steel Corp, de uma maneira geral? Essa pergunta não podia deixar de fazer, né? A gente vem construindo tantas coisas e aonde está a pauta de uma gestão humanizada, uma atmosfera organizacional saudável, que não pode ser um resultado a qualquer preço. A gente vem criando uma série de ritos internos para que a gente possa, de fato, expandir, acelerar, crescer. Mas a gente está muito preocupado, sim, com o nosso ambiente responsivo, o nosso ambiente com uma mente saudável, porque a gente acredita que mente saudável produz mais. Pessoas felizes produzem mais. E cada vez mais, depois da pandemia, com todo esse processo de vulnerabilidade que a gente vem vivendo, a gente ficou exatamente enclausurado e depois a gente saiu para um mundão de libertação, com um novo jeito de se trabalhar, um ressignificado do trabalho, o quanto isso impactou as organizações. Então, de uma maneira pragmática, o que nós estamos fazendo aqui no Grupo Steel Corp para pensar, cuidar, zelar das nossas pessoas. E aí, muito me orgulha porque não é algo isolado da diretoria de gente e gestão. Você é um dos grandes parceiros que eu tenho, um projeto de cultura de integridade. A Vivian cuidando de ter um ambiente de trabalho com um olhar de segurança psicológica. E aí, quando eu falo segurança psicológica, não é, então a gente vai admitir que todo mundo erra e pronto, então a gente vai botar todo mundo no colo, então a gente vai fortalecer a cultura do erro. Não é isso. Mas é uma cultura onde as pessoas possam trazer as suas dores, possam aprender a lidar com essa diversidade que tem,
Onde o respeito prevalece. Onde o respeito é prevalecido, onde eu tenho espaço para conversar com um líder, um espaço de escuta ativa e não condenação, e não punição, e não caça às bruxas. É fácil? Não é fácil. Porque a gente veio de um modelo estrutural de sociedade, onde uma série de amarras aí complicadas que a gente sabe. Posso te interromper? Pode. Já que você pensou, porque eu acho que a gente está bem exatamente nesse tema. E aí uma última pergunta para acabar, porque eu já ocupei muito seu tempo. Dentro desse ambiente de respeito, e aí? O que você pensa e como sente aí o seu coraçãozinho saber que a gente tem um programa de integridade no ar, onde a gente tem uma linha ética, tem um código de conduta, a gente tem um canal importante para consolidar isso tudo que você falou nesses últimos 2-3 minutos aí. Como que seu coração sente? Bom, como que eu tô e como eu me sinto explodindo de felicidade. Porque em tão pouco tempo nós conseguimos trazer métodos, processos e ferramentas de gestão que suportem essa jornada do colaborador num ambiente de respeito, num ambiente de segurança, num ambiente de inclusão, com muita ética, de escuta ativa. Então, ter essas ferramentas, um canal onde o colaborador, de uma maneira isenta, ele pode declarar algo que não esteja bem no nosso grupo, né? Em todas as empresas do grupo, saber que existe um comitê onde o nosso fundador, onde os nossos CEOs, né, os presidentes de diretoria, fazem parte, que a gente trata. Então, isso para gente gestão é um acalento, mas muito mais do que um acalento. É a gente saber que a gente está num ambiente profissionalizado, um ambiente onde a cultura de integridade está sendo instalada, onde o espaço para que as pessoas se sintam respeitadas, isso aconteça. E, de novo, para fechar o nosso bate-papo, questão da autenticidade. Então, isso não pode ser uma modinha. Isso tem que ser um valor organizacional, tem que ser algo perene. Então, a gente não cria esses rituais, cria essas ferramentas à toa, né? E a gente, sem sombra de dúvida, quando fizer uma pesquisa de clima, tão logo, a gente vai ouvir dos nossos colaboradores, que de fato é genuíno tudo que se vive aqui. Sem dúvida. Adorei essa palavra. Genuíno. Foi assim o nosso papo. Obrigado, Vivian. Foi ótimo. Espero tê-la aqui outras vezes e que a gente possa, de novo, marcar um bate-papo de outros temas que ainda estão por vir. Com certeza, será um prazer. Obrigada, pessoal.